Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia ouvintes da Rádio Ritmo FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje tenho uma honra e o grande prazer de conversar com a professora universitária Jane de Souza Teixeira. Ela é assistente social e psicanalista. Em pauta, Setembro Amarelo, a importância de conscientizar as pessoas que o suicídio pode ser evitado. Jane, muito prazer em receber você hoje aqui no Microfone Aberto, através da Rádio Ritmo, um tema tão importante, atual sempre, não só no mês de setembro, e você é a grande fonte para ajudar os ouvintes e a mim a entender esse contexto tão triste que é a questão do suicídio. Seja bem-vinda. Obrigada, Néia, pelo convite, obrigada à Rádio 104 pela abertura, né, pelo espaço, a importância de falar sobre esse tema, ainda mais em setembro, né, nós estamos frente ao dia 10, foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Eu, enquanto professora universitária, e me debruço sobre essa questão do estudo, sobre a questão do suicídio, ainda mais aproximando a minha temática e a minha formação de base da sociologia, desde Durkheim, que escreveu uma brilhante pesquisa sobre suicídio, e é preciso falar sobre essa questão para desmistificar e também para aqueles ouvintes que estão passando por essa situação reconhecerem que existe outro caminho. E é interessante que a maioria dos indicadores que constam nos sites oficiais da Associação Brasileira de Psicanálise, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, nós temos a maioria de todos os suicídios, desses suicídios que ocorrem, 96,8% eles podem ser, na verdade, contidos, né? Não necessariamente podem ser prevenidos. Então, é preciso falar, é preciso desmistificar, é preciso esclarecer alguns mitos e mostrar a verdade que está por trás dessa questão. Jane, antes da gente começar realmente, eu gostaria só de fazer uma breve introdução aqui, que eu, lendo o site da campanha oficial, diz o seguinte: desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente Setembro Amarelo, que bem falou aí, o dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. E segundo ainda a informação desse site, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Antes da gente entrar exatamente na questão do assunto, eu gostaria que você pontuasse sobre a sua vida profissional. Você está concluindo sociologia e filosofia, é psicanalista, enfim, é muita coisa, né, Jane? Fala pra gente. Eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense de Niterói, sou bacharel em serviço social. Depois eu me especializei em saúde pública, com ênfase na família, então sou sanitarista. Depois eu fiz uma MBA em gestão de negócios sustentáveis na área de meio ambiente. Cursei o mestrado de planejamento e gestão e me apaixonei pela psicanálise. E hoje sou membro da Academia Brasileira de Psicanálise de Campos dos Goytacazes, e eu gostaria aqui de deixar um grande abraço aos meus companheiros e principalmente
o professor Josélio, que é o meu grande mentor. Hoje eu estou concluindo psicomotricidade também, e me apaixonei mais ainda, porque eu sou professora de filosofia, sociologia, nos cursos da FASAP. Então, eu professora do curso de Direito e agora estou atuando com o curso de Psicologia e Educação Física na área de Sociologia. Então, são áreas afins, que eu gosto demais, e a psicanálise eu venho desde 2017 estudando juntamente com o professor o doutor Josélio, lá da Academia Brasileira de Psicanálise, e agora eu resolvi assumir de fato esse enquadramento profissional agora, que é a psicanálise, que vem me ajudado muito nos atendimentos e que todos os sábados nós temos encontros de supervisão, independente, a nossa academia, ela tem essa prerrogativa de continuidade. Sim. Então, a gente debateu muito com os autores sobre essa temática. Parabenizar você pelo belíssimo currículo, áreas fantásticas, do campo das ideias. Eu sou apaixonada por essa área, das áreas humanas, e bater esse papo com você nesse momento é muito oportuno, porque, com certeza absoluta, suas informações ajudarão muitas pessoas que estão ou depressivas, ou por algum motivo já pensaram em suicídio, por achar que uma situação não tem solução. Enfim, somos humanos. Então, eu te pergunto, Jane, o suicídio pode ser contido, pode ser evitado? Com Fala pra gente. certeza. Na realidade, a campanha Setembro Amarelo, ela iniciou em 1994, teve um fato nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, ele cometeu um suicídio e ele tinha um Mustang amarelo. Então, a família, ela se mobilizou e todos que estiveram no velório desse jovem, eles receberam uma fita amarela. E aí, desde então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, como você colocou, e juntamente com o Conselho de Serviço Social, Federal de Serviço Social, Conselho Federal de Psicologia e outras áreas, juntamente da saúde, começaram a se mobilizar para essa questão do suicídio, porque existem muitos mitos frente a essa questão. Um dos mitos, quando você pensa na questão do suicídio, não, ele planejou, ele tentou o suicídio, mas ele tinha a plena consciência de que ele queria morrer. Isso não é verdade. O jovem, eu digo jovem porque, infelizmente, o maior índice hoje de pessoas que cometem suicídios está entre 15 a 30 anos. E muitos deles sofrem alguns problemas. E a dor é tão grande que eles buscam na morte como se fosse a solução e a cura desse sofrimento. E muitos apontam também aquele que cometeu suicídio ou tentou, porque ainda tem essa questão, aqueles que tentam o suicídio. Aí eles vão tentar de novo, porque eles querem aparecer. Isso é uma inverdade, ninguém quer aparecer, eles estão pedindo ajuda. Isso é um fato. Qual a importância de estarmos falando sobre o suicídio? Qual a importância deste assunto
neste momento, ou em todos os momentos? Eu acredito que é mostrar para a sociedade, para todos os ouvintes, em especial nesse sábado, que todos nós podemos passar por alguns problemas. E esses problemas, eles podem ser tanto de cunho psicológico, de cunho psiquiátrico, ou até de fatores sociais, é o que a gente está vivendo hoje com relação à pandemia, e que vocês não estão sozinhos, e que a gente precisa conversar. Hoje, as pessoas elas estão muito presas à individualidade. Eles só se olham e não olham para o outro. Então, o outro, quando apresenta algum problema e pensa, chega a vir os pensamentos, que tudo inicia com alguns pensamentos vagos e depois a coisa vai ficando mais forte, dependendo da patologia e da situação que o sujeito se encontra. E nós podemos, um olhar diferencial, tá salvando vida. Sim. Tem algumas perguntas aqui que eu vou sempre, dentro do possível, pegando gancho com você, para não perder o seu raciocínio também. O que leva uma pessoa a cometer suicídio normalmente? Eu estou sendo... Hoje você começou a entrevista falando desses 12 milhões de brasileiros que cometeram suicídio. Se eu não me engano, no ranking de mortes, o suicídio ele está como a segunda causa-morte hoje. Isso. Exatamente. E o que provoca isso? O estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria aponta que a depressão, a bipolaridade, o uso de substâncias químicas, álcool e outras drogas, vem causando essa ocorrência de suicídio. Então, como eu já disse, né, pode estar vinculada a questões psiquiátricas, que são questões físicas, as questões psicológicas e as questões sociais a qual o indivíduo se encontra. Então, essas causas pode provocar. Quais os sinais que uma pessoa que tem tendência ao suicídio normalmente apresenta? Como observar? É importante, por exemplo, as professoras na sala de aula, é importante os agentes de saúde, o amigo, o pai, a mãe, o tio, o avô, o primo, alguém que tem contato com aquela pessoa. Por quê? A pessoa ela começa a mudar o comportamento. Ela começa a ficar desinteressada no que ela mais gosta de fazer. Ela começa a demonstrar que eu não tenho objetivo na vida. Eu atrapalho todo mundo, eu só dou trabalho. Eu não quero mais viver, eu estou cansada. Eu só trabalho e não gosto de fazer nada. Aquela pessoa que busca o isolamento, a perda do interesse, e sempre demonstra que se eu não estiver aqui não vai fazer diferença nenhuma, eu não faço falta para ninguém, eu não sou importante para nada. Então, assim, vem essas negatividades, há uma alteração da alimentação, ou a pessoa emagrece muito, porque perde até o interesse de comer, ou também uma alteração no sentido de o ganho de peso, come demais, afeta a questão da autoestima. Então, assim, na mulher, por exemplo, ela não tem vontade de ir ao cabeleireiro, não tem vontade de fazer um cabelo, não tem vontade de sair. No homem, e por incrível que pareça, o indicador maior que acontece de suicídio são nos homens, é aquela coisa, não vou no futebol, não vou beber, ou é aquela pessoa que todos os dias, não vou na faculdade, pode faltar aula, começa a faltar aula. Era aquele aluno que
fica só no canto, já mudou de posicionamento na sala, e houve uma caída de rendimento, então é importante a gente observar isso. E o Sim, uso de álcool e outras drogas, o uso abusivo de álcool e outras drogas. eu vou tentar fazer a posição de quem está assistindo esses sinais e de alguém que está numa posição de possível suicídio. Exemplo, a pessoa se identifica com o que você está falando, mas eu ando desanimado, ou ando desanimada, fiquei desempregado, não sirvo para nada, tal. Como identificar se realmente é só uma reclamação ou se ali já é um sinal claro e o que fazer para ajudar essa pessoa? Não basta observar. Observando, Bom, segundo passo. Você primeiro observa e escuta. E é interessante que também as redes sociais, as pessoas também têm uma modificação até nas redes sociais hoje. Você consegue ver esse termômetro nas redes sociais, o que eles colocam. Bom, e ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje, desde o isolamento, da doença, da perda de trabalho, a redução da renda familiar. Bom, primeiro, se você está sentindo isso, você teve uma perda recente, está sentindo uma dor muito grande, um desânimo muito grande, você precisa procurar um apoio profissional. O que é esse apoio profissional? É o serviço de saúde mental do seu município. Seja um ambulatório, conversar com o psicólogo, fazer um atendimento com o psicólogo, fazer um atendimento com o psiquiatra. E aí tem aquela coisa, quem vai no psiquiatra, quem vai no psicólogo é doido. Não! Nós somos humanos. Com certeza. Nós somos humanos, nós precisamos de ter alguém para conversar. A gente precisa ter essa troca. Eu gostaria que você enfatizasse um pouco mais sobre essa questão do preconceito. Esse ponto é um ponto muito importante, muito crucial. Muita gente não vai ao psiquiatra ou não procura para não ser taxado como louco. Você pode explicar e amenizar um pouco esse ponto de vista para quem está nos ouvindo, para que ele não tenha esse receio, né? Olha, eu digo o seguinte, que todos nós precisamos de um psicólogo, um psicanalista urgente. Até porque para ter a oportunidade de se ouvir e refletir sobre você. Porque nós precisamos nos conhecer. E esses profissionais são os profissionais que vão colaborar para que nós encontremos as nossas respostas para as nossas questões internas. A solução não está no outro, a solução está em nós. E como fazer isso? Há muito tempo atrás, eu lembro dessa questão, esse foco, porque se você vai no psicólogo, se você faz terapia com um psicanalista, gente, isso não existe mais. A gente tem que abrir para a modernidade, a gente tem que pensar nessas questões. Eu não tenho dinheiro, que ainda tem essa questão, eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar com essas coisas. E aí eu vou dizer para você assim, mas você tem um dinheiro para o seu chopp. O seu chopp é o que te dá prazer, mas não que resolve o seu problema. E qual é o seu grande problema? Porque quando você sai do psicanalista, você sai se autoconhecendo cada vez mais. Mas quando você sai de uma mesa do bar, como é que você sai? Como que é depois? Porque, ou pode vir uma ressaca, uma dor de cabeça, um mal-estar. E quando você sai do psicanalista, você sai mais leve, você sai mais reflexivo, você pensa mais sobre você. Porque nós vivemos uma sociedade onde as informações elas vão são muito rápidas e elas vão nos cerceando e não permite que a gente reflita. Então, tem questões que a gente precisa entender.
Esse assunto, são várias ideias e perguntas que me vêm aqui, eu vou tentar costurar da melhor forma possível. Temos 50 minutos, no máximo 1 hora, no programa Microfone Aberto. Lembrando que estamos gravando remotamente, quando estiverem nos ouvindo, sábado, dia 19 de setembro, hoje tenho a honra e o grande prazer de receber Jane Teixeira, psicanalista, professora, assistente social. A mulher é muita coisa ao mesmo tempo. É um prazer falar com você, Jane. Jane, a questão do suicídio também, infelizmente, é permeada através das redes sociais, o incentivo ao suicídio. Eu gostaria que você falasse isso no seu tempo, no seu time, como dizem, né? Como isso acontece? Estamos falando do suicídio na vida real, e eu me lembrei, e li um pouco sobre isso também, a questão daqueles grupos que acabam incentivando alguns jovens, que já têm tendência ao suicídio, eu acredito, a desafios que levam à morte. É mais ou menos por aí? Você pode explicar? Nós tínhamos um jogo até pouco tempo, que esse jogo ele foi amplamente divulgado nas redes, nos jornais abertos, falando sobre o perigo desse jogo, aonde a criança ou adolescente eles faziam um desafio para aprender a respiração e levava ou até incentivava questões de suicídio. Hoje nós temos também, nós não podemos deixar de ver essas, até inclusive está passando agora na Malhação, a menina que se corta, ela comete todos os problemas que ela enfrenta, ela se automutila. Então, a gente já aponta, são vários pontos que você pode puxar para você começar a pensar e ver, olha, para onde isso está indo. A internet, ela é um meio muito importante, porque nós estamos aqui utilizando de forma para dividir informação e conhecimento, mas ela faz com que crianças e adolescentes com estado depressivo tenham acesso a muitas informações e planejem por conta dessa insatisfação que está vivendo, ou uma perda, ou até mesmo o uso abusivo de drogas, ou porque tem algum problema já psiquiátrico e que se recusa a fazer tratamento, tem acesso para procurar formas de como proceder e como planejar o seu suicídio. Então, a internet faz isso. Você pode procurar, e aí você tem lá, comprar remédio, tem várias formas de como tirar a sua vida. Mas também a internet, pensando no seu sofrimento, quando você busca essas formas, porque eu gosto de enfatizar muito, não é porque eles querem aparecer, não é porque eles tentaram uma vez que vão tentar de novo. Depois que você faz um tratamento, e aí é importante, você precisa fazer um tratamento. Porque muitas pessoas acham o seguinte, você conversou com ela, aí ela falou assim, não, já não estou pensando mais nisso. Aí acha que está tranquilo. Aí a pessoa vai numa tranquilidade porque ela já fechou como é que vai ser o suicídio dela. Porque ela quer tirar a dor de dentro dela. E na própria internet você tem acesso ao CVV, que é um grupo que se reúne de voluntários para te ouvir. São pessoas que você não conhece, mas que estão preparadas para você se abrir. Porque esse é o primeiro passo. Para você que hoje pensa em tirar a sua vida como uma única forma de curar a sua dor. Eu tenho vergonha de ir no psicólogo, eu tenho vergonha de ir no psiquiatra. Então, entra no site do CVV ou liga para o 188, pede apoio na hora que aquela dor vem, que aquela sensação de que eu preciso sair desse mundo porque eu estou me sentindo sufocada, e peça ajuda. Às vezes você não consegue conversar com o pai, ou com a mãe, ou com quem está próximo, mas esse grupo é um grupo que está preparado para te ouvir. E ali vai ser o seu primeiro acolhimento. E aí depois vão ter casos que vai ser necessário entrar com questões medicamentosas. É importante que os amigos, familiares fiquem atentos,
eles não precisam ser vigiados. Porque é interessante, quando uma pessoa tenta a primeira vez o suicídio, aí faz um acompanhamento, aí as pessoas todas do entorno começam a achar que ela é uma incapaz. E ela não é incapaz. Ela teve um momento de fraqueza, como eu posso ter, você pode ter, várias pessoas podem ter, ou até mesmo o suicídio não deixa de ser uma doença, como o câncer, como a diabetes. Só que o diferencial é o tratamento. Então, se você faz um acompanhamento, você está apta para ter uma vida normal, novamente. Estamos falando. Sim, sim. Lembrando aos ouvintes da Rádio Ritmo FM que hoje eu estou conversando com Jane Teixeira, psicanalista e assistente social, além de outras formações a caminho, né? Em caminho, em processo. Rádio é assim, né, Jane? A gente tem que estar lembrando a pauta, porque um liga o radinho, dá uma volta, o outro chega e não sabe qual é o tema. Então, eu tenho que lembrar aqui que o tema em pauta hoje do microfone aberto é o Setembro Amarelo. Estamos falando sobre a prevenção ao suicídio, a importância de conscientizar as pessoas à nossa volta, observando, conscientizar que o suicídio pode ser evitado. E ninguém melhor que a Jane neste momento, como psicanalista, como pessoa humana, sensível, para falar com a gente sobre este assunto. Eu estou muito feliz em receber você, Jane. E uma questão que a gente não pode deixar de colocar aqui à mesa é que ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e, segundo até o que conversamos em off, com a pandemia ocorreu alguma alteração assim sobre indicadores de suicídio, já que as pessoas ficaram mais em casa, no isolamento, ou perderam o trabalho, ou perderam entes queridos. Como que foi, como está sendo esse processo pandemia, Covid-19? É interessante essa questão, e até eu gostaria de lembrar os ouvintes da entrevista do meu colega ilustríssimo, psicanalista, professor também lá, meu parceiro lá da FASAP, que é o Alan Aguiar. Ele falou sobre essa questão da pandemia, da depressão, é importante ressaltar que essa questão do suicídio na pandemia, ela não vai afetar somente as pessoas que não estão na área de saúde, mas principalmente agora as pessoas que estão na área de saúde. Então, nós temos casos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aqueles que estão na linha de frente no processo de adoecimento. E esse adoecimento que pode levar ao suicídio nesse sentido da depressão, da falta de acalento, a falta, em alguns lugares, de estrutura para o trabalho, o distanciamento com os entes queridos. Então, hoje, existe uma preocupação não só com a população, como sempre teve no que se relaciona à questão do Setembro Amarelo, mas também com esses profissionais que eles ficam na linha de frente e, às vezes, tem que escolher. A gente viu casos lá em Manaus, alguns profissionais tendo que escolher entre um e outro para ter acesso ao respirador. Isso acaba com a saúde emocional, a saúde mental, a questão psicológica, e isso vem, por isso a Fiocruz, ela disponibilizou na plataforma dela um curso gratuito para todos os profissionais da área de saúde, para que a gente pudesse se preparar não só para o atendimento ou enfrentamento, mas também para nos prepararmos enquanto profissionais de linha de frente de serviço essencial. E essa questão do Setembro Amarelo, nós tivemos um grande, se a gente for pensar, um aumento da violência doméstica. E essa questão da violência doméstica, quando ela não é bem trabalhada, você não consegue ter acesso a essas pessoas, igual a criança, ou adolescente, ou a mulher. Eu digo esses três que são os indicadores maiores. Lá na frente, isso pode se encadear
o suicídio, se não acontece um trabalho preventivo, um atendimento. Por isso, a importância dos agentes de saúde, a saúde primária, que são os postos de saúde que estão retomando seus serviços, eles observarem essas questões, porque existe toda uma rede de profissionais que esses agentes de saúde eles sabem, têm acesso, para que, quando ocorrer ou ficar sabendo que isso veio a ocorrer, existem meios de denúncia anônima. Você pega um telefone, disca 100, 100 e faz uma denúncia anônima, ou com violência contra idoso, ou contra criança, ou até mesmo contra a mulher, ou 180, que é específico para violência contra a mulher. E aí todo um aparato jurídico vai ter acesso a essa família. Para quê? Para que se faça um trabalho preventivo nesse sentido, para que não desencadeie várias doenças e que possa vir a culminar no suicídio. Sim. Você está me fazendo lembrar de temas anteriores já realizados aqui no Microfone Aberto. Me lembrei da conversa muito proveitosa, a entrevista com a juíza de direito da comarca de Três Rios, doutora Ellen, também com a juíza Keila Blanc. Se lembrou também da entrevista com o doutor Alain, né, querido doutor Alain, sobre o suicídio, a questão do isolamento social, essa angústia, sensação de impotência que as pessoas têm de não conseguir fazer aquilo que gostariam, salvar vidas, ou salvar seu próprio trabalho. Enfim, são questões angustiantes demais. Até para a gente falar sobre isso, dá uma sensação ruim, porque estamos vivendo literalmente na pele isso, né? A questão da angústia social. Conhecemos alguém que perdeu alguém, temos algum amigo depressivo, porque pela questão da Covid-19, o comércio também teve problema e aí perdeu o trabalho, e tudo em cadeia, né? E desencadeando outras consequências. Nós temos bastante tempo. Você não consegue fazer o ritual de todo o ritual do desapego, né? O ritual que a cultura nos coloca, né? Que é você enterrar o seu ente, é você estar lá, fazer o velório, as últimas homenagens, toda aquela questão cultural. Você não tem, você é impedido durante esse momento. Esse eu diria que é o ápice da maior consequência, que é enterrar o seu ente querido numa situação em que você nem pode velar. Voltando um pouco à questão do isolamento social, e até voltando aí a esse tema, a violência doméstica, quando se fala em cultura, estamos falando dos costumes, logicamente, do nosso cotidiano. E quando saímos desse cotidiano, as pessoas se perdem, né? E que perde a referência. E dá a impressão, eu me lembro daqueles ratinhos andando dentro das caixinhas presas, sem saber o que fazer. Faz algum sentido essa analogia meio absurda, assim? Você perde a referência da hora, do trabalho. Tudo depende do como você vai enfrentar essa mudança, porque nós estamos em constante mudança. E aí o seu olhar para com essa mudança. Então, assim, muitas coisas, esse olhar negativista, esse olhar negativo sobre a mudança, isso vem te trazendo uma situação angustiante. Mas por que não olhar de uma outra forma? É um momento de você, às vezes, passar mais tempo com a sua família, conhecer melhor o seu filho, que você sai de manhã e volta só à tarde. E aí você vai ter que ficar em casa, então você vai conhecer melhor o seu filho. Ou se reinventar. Por que não se reinventar? Você vai falar, Jônia, eu não tenho emprego. Aí você começa a descobrir que você tem outras aptidões que podem vir a te trazer lucratividade. Então, o primeiro passo
é olhar essa mudança, mas olhar essa mudança de uma forma reflexiva, pensando numa questão positiva de se reinventar. Então, todo momento é preciso se reinventar. Todo momento é um momento de se reconstruir. Só que nós estamos vivendo, por conta dessa agilidade toda, a gente não reflete. Então, Sim. todo momento é impulsionado a agilidade. Agora não. Ou, para. Agora você tem que parar. Sim. Você tem que pensar. Sim. Sim. Então, brilhante sua colocação quando eu fiz esse olhar tão negacionista ou negativista, né, do isolamento social, e você reverteu. Isso é muito importante, virar essa chave no momento. Espera aí, isolamento social, mas eu posso aprender a me olhar também nesse momento, ler aquele livro que eu não li, ver aquele filme, olhar mais nos olhos do meu filho, do meu vizinho. Isso tudo é importante também. É coisa que a gente não faz normalmente, pela correria, pelo cotidiano. Então, você deu uma balançada interessante quando você colocou nesse momento aí, e tem várias formas de olhar isolamento social, né? E que tem tempo para tudo. Se é momento de isolamento, vamos aproveitar ele da melhor forma possível, entre aspas, porque a gente não gostaria de estar numa situação de precisar estar no isolamento pela doença Covid-19. Mas já que estivemos ou ainda podemos até continuar por mais algum tempo, espero que não, que seja, então, de maneira proveitosa, que a gente aprenda a olhar, né, esse afastamento social de maneira mais útil. Eu, enquanto eu converso, Jane, estou te chamando de Jane, poderia te chamar de doutora Jane como psicanalista, enfim, mas é um bate-papo bacana e eu me sinto muito à vontade em falar sobre um tema difícil, não à vontade pelo tema, mas em conversar com você sobre isso, porque é a sua área, é a sua expertise. E eu fico pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, como nós poderíamos, eu vou sempre bater nessa mesma questão, como elas podem pedir ajuda? Pode ligar, pode fazer isso. A pessoa está ouvindo agora em casa, está depressiva, está triste, pensou em suicídio, falou com um amigo, mas não deu muita bola, não teve tempo. Vamos lá, segunda-feira é um dia que todo mundo começa a semana. É um dia difícil de manhã na segunda-feira. Essa pessoa pode fazer o quê na segunda-feira? Ela pode ligar para onde agora? Recapitulando. É importante, primeiro, pensar, e aí eu vou falar diretamente para essa pessoa que está sentindo isso nesse momento. Fique à vontade. Essa dor que você está sentindo, na realidade, ela vai cessar com outras formas. Não necessariamente o suicídio é a maneira e a única maneira para curar essa sua dor. Você ainda tem muito para fazer para a sociedade. E aí tem aquele discurso religioso, não, você não vai morrer porque você vai queimar no inferno. Não é isso. Não é isso. O Papa Francisco, brilhantemente, numa declaração, ele disse que nós temos que observar as pessoas dos nossos lados, porque não são eles que estão cometendo o suicídio, é a doença. Sim. Então, é preciso você dar uma chance, mais uma chance para você. Então, a pessoa que está sentindo essa dor, ela precisa ter mais uma chance. Você precisa de mais uma chance para você se conhecer, mais uma chance para você ver o que as outras pessoas estão vendo que você, pela dor, não consegue ver. Porque você é especial. Todo mundo tem alguma coisa especial. E você não é o único que está passando por isso. Mas também não vai ser o último a passar por isso. Todos nós podemos passar em algum momento da nossa vida por isso.
Mas você precisa dar uma oportunidade para você. Você precisa descobrir o seu valor, porque você tem valor. Todo mundo vai sentir a sua falta. Você faz a diferença. Essa dor é que não deixa você ver o quanto você é importante e quanto você pode ajudar outras pessoas, compartilhando às vezes esse seu sofrimento. Então, meio que a gente às vezes se acha muito egoísta, ou acha assim, tá tudo tão ruim que nada pode melhorar. Pode. E se você pode fazer a diferença? Quantas pessoas você pode ajudar e fazer a diferença? Olha para trás. Olha que a gente, quando está nesse mês, você só olha para frente para quem está melhor do que você. Mas olha para quem está para trás. Quem está pior do que você. O que você não pode fazer para mudar, melhorar isso? Então, eu peço para essa pessoa que está com essa dor, que está com esse pensamento, que está forte, vinculado fortemente a esse pensamento, não quero mais nada, eu quero se dar mais uma chance. E você que está do lado de uma pessoa que você acha, não, isso é só frescura. Não é frescura. Ele está pedindo ajuda. Ele está querendo seu apoio. Aí não adianta, depois que o fato acontece, você está na beira do caixão chorando. Meu Deus! Que horror! Não é horror. Porque na hora que a gente pode ajudar, a hora que a gente pode fazer a diferença e a gente pode prevenir, a gente não achou que era uma coisa banal. A gente tem que parar de banalizar as coisas. O coronavírus, SARS, veio para isso, para mostrar que uma gripezinha mata. Uma gripezinha pode deixar sequelas. A própria natureza já está colocando isso. E a gente está com uma situação que é do ser humano, a dor humana. E uma dor imensurável. É como se você estivesse no fundo de um poço, sem saída e escuro, e que você cansasse de gritar pedindo ajuda, e as pessoas lá de cima olhando e dando gargalhada. Você está no fundo do poço. E ninguém joga a corda. E aí, como você passa muito tempo ali sozinho, enfraquecido, quando jogam a corda, você não consegue nem segurar a corda. Então, às vezes, é preciso alguém pular lá no poço para te trazer junto, para te levantar e te levar de novo para a terra. Então, assim, pare, reflita sobre a sua importância. Se você está aqui até hoje, porque você ainda tem alguma coisa para fazer de diferente, você tem um valor. Porque a autoestima é uma coisa que a depressão, as substâncias, né, álcool, droga, ela vem batendo e abalando, até mesmo essa questão das doenças psiquiátricas, a pessoa tem vergonha de dizer, eu tomo remédio. Gente, 90% da população toma ansiolítico. Alguma coisa está errada, não está? Mas, assim, não é o fato só da medicação, mas é o fato, assim, de você não olhar o outro ser humano. Sim. Então, olhe para o seu vizinho, para o seu amigo. Ele está isolado. Vamos lá, liga para o serviço de saúde do seu município, fala com a agente de saúde do seu município, vai lá, faz uma visita. Você não precisa aparecer, mas pode ser o diferencial para garantir a vida daquela pessoa. Sem dúvida. Joelho, eu sei que você falou do fundo do coração agora, dos ouvintes, pessoas que estão aí com pensamento de tristeza, de angústia, depressão, por algum motivo. Estamos falando exatamente com a profissional da psicanálise, então não estamos usando nenhuma religião e não é necessário, porque você falou como profissional, mas você falou com o coração. E eu percebi claramente isso. Assim como eu, pessoas que te ouviram também. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, e não só porque é o mês de setembro. Sempre devemos, como o Jônia acabou de falar, olhar para o lado, estender a mão, dar
um pouco mais de oportunidade para entender o que está se passando com o nosso próximo. E é assim que a gente forma a grande corrente, né, Jane? Você falou de um número de telefone também que as pessoas podem ligar. Telefone, todo mundo tem um celular, tal. Qual é esse número mesmo? Olha, tem 188, que é específico para atendimento, que é do CVV, e tem o próprio, você coloca lá no Google, CVV, e você vai ter Facebook, Instagram, Twitter, tudo do CVV, que é um grupo que se fortalece sempre e que são várias pessoas que estão lá preparadas para ouvir suas angústias, suas tristezas, e que nem são da sua cidade, porque o medo da cidade do interior é que os outros saibam, e que se dane que alguém saiba, entendeu? Você é você tem que se valorizar, e hoje tem alguém lá em cima, amanhã ele pode estar lá embaixo, e você que esteve lá embaixo, amanhã pode estar lá em cima ajudando outras pessoas a fazerem diferente. Então, assim, eu digo que a gente não pode julgar ninguém. Infelizmente, a humanidade tem muito disso, e o interior é muito impregnado nessa questão da moral, dos bons costumes. Isso daí, gente, quando se trata de saúde, e ainda mais quando se trata de saúde emocional, de saúde mental, não existe isso. Existe você ver o outro, você tentar ajudar o outro, fazer a diferença, ser a diferença. Não precisa de você ir lá bater na porta. Ah, ele não quer nada. Ele não vai querer, porque ele está doente. Entendeu? Ele está doente. Eu estou Mas com se um você ponto interessante. pede alguém para ir lá, um profissional. Sim. O que às vezes a gente observa, você mais do que ninguém deve ter observado, mas eu fui ajudar, eu perguntei se queria ajuda e a pessoa falou que não, essa pessoa é orgulhosa. Não é uma posição de orgulho, é uma posição de isolamento mesmo. É porque depende de cada um, como cada um encara determinadas coisas. Tem a pessoa que está com câncer e que ela não quer tratamento. Mas, no que se refere à saúde mental, existem os profissionais, os técnicos para fazer essa aproximação. Mas até interessante você levar um não, porque a pessoa às vezes está lá tão no isolamento, e aí o outro vai lá, poxa, eu vim aqui, tô te sentindo diferente. Você sabe que isso já vai fazer um bem para ela? Porque ela vai falar assim, poxa, achei que ninguém tinha me percebido. Porque eu não sou ninguém. Então eu não faço falta para ninguém. Então, às vezes é importante, se você é filho, falar com a sua mãe assim, mãe, eu não sei viver sem você. Mãe, eu te amo. Ou aquele seu vizinho lá, às vezes é meio rabugento, poxa, não tá mais rabugento, você perguntar, tá acontecendo alguma coisa? Ou vamos pescar? Para ele, às vezes, só essa aproximação, ela mostra, poxa, então aqui, eu não sou tão invisível assim, então eu sou visível. E é interessante, se você tem um filho adolescente, isso daí é coisa da adolescência. Não, vamos lá, vamos conversar com o psicólogo, vamos conversar com o psicanalista, vamos procurar um assistente social, vamos procurar um agente de saúde, vamos procurar alguém que eu conheço, que tem uma especialidade, que vai garantir o sigilo dessa situação, para que a gente possa ajudar. O que a gente não pode é se calar. Sim. Jane, esse assunto ele poderia render aqui 2 horas de conversa e seria ainda pouco. Outra questão que acredito seja bastante preocupante são as notícias sempre muito negativas. Pessoas que ficam naqueles canais assistindo assassinatos. Isso é real, acontece, sabemos. Como não fechar os olhos para a realidade e como evitar tanto
tanta coisa negativa, absorver tanta coisa negativa através das notícias. O que se diria para as pessoas que ligam nesses canais, assim, e ficam ali o tempo todo, principalmente pessoas idosas, crianças, às vezes, na sala? Até que ponto isso é saudável ou não? Bom, eu sugiro que, até para você assistir uma notícia ruim, você ter o seu ponto de vista não negativo. Aconteceu um assassinato em determinado lugar. Bom, o que poderia ter sido feito para se prevenir isso? O que a gente pode fazer para mudar, para que isso não ocorra de novo? Na verdade, assim, a gente sugere que as pessoas procurem ou se interessem por coisas que vão te trazer coisas boas, ou uma música, ou um desenho bacana, porque a vida, por si só, ela já é tão difícil, a gente já tem tantos problemas que são nossos, que às vezes a gente não pode evitar, e que a gente tem que encarar. Então, assim, eu sugiro, igual uma rosa, uma roseira. Se você deixar a roseira sem regar, a probabilidade dela morrer. Ou se você planta essa roseira na sombra, ela também tem a probabilidade de morrer. Então, por que não achar um local adequado e cuidar dessa roseira? Então, é a mesma coisa com a nossa saúde mental. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que saber que acontecem coisas ruins. Claro, acontece, a gente tem que estar antenada com relação a isso. Mas a gente tem que pensar que os noticiários, essa coisa ruim é a que vende. Porque isso já está intrínseco ao ser humano. O homem gosta de sangue, já diziam alguns filósofos e sociólogos. Mas por que não pensar de maneira que possa acrescentar para a minha vida? O que isso vai acrescentar na minha vida? Eu gosto muito de pensar assim, isso vai acrescentar em quê na minha vida? O que isso vai trazer para mim de lição para a minha vida? Quando você vê uma notícia, um estuprador. Não, então vamos ficar atentos às nossas crianças, né? Vamos ficar... Ele teve toda aquela questão da adolescente de 10 anos, ficar atento. Porque a gente tem muita coisa de julgar. Essa mãe nunca percebeu, não vigia. Não, gente. Isso pode acontecer com a gente, na nossa casa. Então, a gente tem que olhar, assistir e refletir sobre. Tem que ter todo um processo e refletir. Por isso é importante você ter sempre um profissional da saúde mental, estar junto com você, para você começar a fazer de solução de todas essas questões que estão aí na mídia. E Sim. Se regar com coisas boas. Sim, cuidar do outro como gostaria que cuidasse de você, como a roseira, achando sempre o melhor lugar para poder cuidar. Nem muito no sol, nem muito à sombra. E pensar que a rosa, né, para ela poder ficar linda, enfeitar o seu jardim, ela também tem os espinhos. Que lindo. Platão. Essa é a Jane. Não é minha, é do Platão. Mas o Platão faz a analogia ao amor, né? O Platão faz essa analogia ao amor, o ato de cuidar. Não deixa de ser isso. O excesso de cuidado pode matar. A falta de cuidado também pode matar. Mas então a gente precisa se cuidar. E para quê? Mas cuidar sabendo que existem espinhos, que a rosa vai nascer, que ela vai ficar linda, que ela vai murchar, que ela vai morrer, mas a roseira vai continuar e ela vai dar outros botões e vai nascer outras rosas, tão bonita quanto. Jane, que lindo você lembrar, colocar aí entre parênteses, humildemente, esses pensadores, fazendo essa bela analogia de cuidar do outro, como devemos cuidar de uma rosa, buscando o lugar adequado, cada uma dentro das suas necessidades. Muito bonito. Não esperaria uma entrevista diferente com você. Sabemos que todo profissional tem a sua técnica, tem seu embasamento teórico,
mas a grande diferença ela é feita mesmo no permear, né? Na linha humana que cada um tem desenhada dentro de si. E eu agradeço muito você por essas analogias, por essas colocações tão humanas, tão bonitas. E digo para os ouvintes da Rádio Ritmo, Setembro Amarelo, estamos falando sobre a prevenção ao suicídio. E a Jane, como psicanalista, assistente social, futura socióloga e filósofa, e mais algumas coisas que você deve estar escondendo aí, que você deve estar pensando em estudar, pode falar para a gente. Trazendo aqui uma grande luz, informações importantes de como pedir ajuda, porque sempre há uma solução para tudo. Como dizem, eu não sei também, mas deve ser a frase de alguém, isso não é uma solução para a morte. Mas enquanto a vida, há realmente esperança, né, Jane? São frases feitas, parecem chavões e tal, mas isso vale, não vale? Com certeza. Nietzsche já falava, né? A fórmula da felicidade. Qual que é a fórmula da felicidade? É você dizer sim, você dizer não, você seguir em frente e ter uma meta. Você precisa sonhar. Não deixe que ninguém apague o seu sonho. Você tem que ter um objetivo. Às vezes a gente quer alguma coisa, almeja alguma coisa, mas a coisa não acontece. Então, vamos pensar em outra. Então, a gente tem que, a todo momento, aprender a se reinventar. Esse é o grande lance. Não deixar a tocha que você carrega apagar. Manter ela sempre acesa, alimentando outras e outras. Por aí? Exatamente. Clarice Lispector fala nisso no Sopro da Vida, dessa chama. Não deixar Adoro. essa chama se Adoro. apagar e se perder. E a gente tem que ter sempre essa chama. Clarice Lispector, mais um nome fantástico. Jane, você está trazendo muita luz, muitas dicas, inclusive de leitura. Leiam Clarice e vão ter aí um infinito particular, onde descobrir tantas coisas lindas, né? É isso. Se você não tem o que fazer na pandemia, vai procurar uma leitura. Sair daí. Ou até mesmo leitura. Se você tem preguiça de ler, bota um book que tem um aplicativo, o e-book, que lê para você, pelo menos para você ouvir. Porque a gente precisa refletir, a gente precisa pensar. A gente não pode estar no automático. Outra solução importante, audiolivros. Aplicativo, baixa audiolivros, vai ouvir o livro, né? Ouça ou veja um vídeo interessante que vai te trazer coisas proveitosas. Ô, Jane, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente deve estar quase já completando o tempo da entrevista. Eu gostaria de retomar, se você puder, você está com controle do nosso tempo aí, eu gostaria de retomar a questão dos grupos na internet, que você pontuou que existia grupos que incentivavam o suicídio. Eu até falei, provoquei esse assunto, você falou que acabou. Na verdade, eles existem, né, mascarados de outras formas. Como os pais devem observar, sem serem chatos, seus filhos, se eles estão usando algum tipo de jogo que incentive, como eu vou dizer, que essas pessoas se machuquem, Bom, se firam. existem várias ferramentas no próprio computador ou no celular, que você vê o histórico do que o seu filho está acessando. Tem um programa espião, aí é uma dica para os pais, que o que o seu filho acessa, você consegue acessar também no seu celular, que é uma forma de monitorar, mas isso tudo são ferramentas bem invasivas. O que é bacana é você conversar, é você olhar no olho do seu filho, é você poder ouvir o que ele tem para dizer, ouvir o que às vezes é uma coisa tão simples que você acha, mas que para ele é muito importante. Você ter esse olhar é criar uma confiança, uma relação de confiança com o filho. E não necessariamente você precisa impor a sua presença, mas através dessa parceria, ele poder te dar as senhas e esses acessos
para que você olhe o que seu filho tá tendo acesso. Então, assim, é importante a conversa, importante esse diálogo, é importante essa aproximação. Essa coisa evasiva, ela pode ser muito mais danosa. Então, até você, como pai, como tio ou como avô, você precisa falar a linguagem do seu neto ou do seu sobrinho. Então, Jane, A chegar e a se comunicar com esse adolescente, com esse jovem. A televisão você pode bloquear alguns canais, a internet você pode bloquear, mas você não tem controle total. O controle que você tem é a confiança, é você criar um laço forte de amor. Isso é importante. Ah, Jane, isso você está sendo muito utópica. Não. Eu estou dizendo para você que é simples. E que a gente, às vezes, busca coisas tão engenhosas e que a simplicidade, ela se perde. Sim. E você está falando do diálogo, da importância da comunicação, de olhar nos olhos e bater aquele papo, na hora do almoço, na hora do café, e ver se percebe alguma coisa ali, um desânimo aqui, uma depressão, um traço de risco de suicídio. É no diálogo. Agora, acho que é importante, Joane, ressaltar, e gostaria que se você achar que é realmente importante, no diálogo, em vez da crítica, o diálogo de igual para igual, se é possível. Não se colocar numa posição assim, você isso, você aquilo. Isso afasta o outro, né? Em vez de trazer ele para a sua confiança. É aquilo que eu olhar, o que, por exemplo, na sua época, ou na minha época de escolas, falavam de bullying. Pô, meu nome é Jane, então todo mundo me zoava por causa do Tarzan. Então, assim, eu não fiquei traumatizada com isso. É interessante que eu cheguei na faculdade e falei, olha, meu nome é Jane e estou procurando um Tarzan, porque eu estou cheio de macacaxita. E aí eu já quebrei o negócio. Mas, assim, e aí eu encontrei uma menina que também chamava Jane, por acaso, e ela falava assim, eu sofro muito bullying, fica falando do Tarzan, e aí eu me sinto acuada. E essa é a questão que você tem que trabalhar a autoconfiança. Aí você vem a questão do modelo Gisele Bündchen, todo mundo tem que ser magra e alta, loura, linda. Ó, que ótimo, a Gisele Bündchen é linda. Mas a beleza não está nas pessoas, está nos olhos de quem vê. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde? Então, nossa bandeira... a gente tem a bandeira verde, amarela, azul e branca, azul anil. Então, assim, é preciso você ver nas diferenças e olhar essas diferenças como importantes. Então, chamar você de gorda, para mim não ofende, mas para o outro pode ofender. Igual tinha uma amiga que se eu falasse com ela, nossa, você emagreceu, ela ficava deprimida. Então, você conhecer o outro até mesmo para você não machucar o outro. Aí tem eu não posso esquecer do Schopenhauer, que fala do porco-espinho, do relacionamento do porco-espinho, porque ele estava olhando 2 porcos-espinhos, porque no inverno, se eles ficassem separados, eles morriam. Mas se eles ficassem muito perto, um feria o outro. Então, a gente tem que encontrar um meio termo, que é esse meio termo do diálogo. Para quê? Eu possa aquecer o outro sem ferir o outro. Então, é maravilhoso essa analogia. Me lembrei novamente da entrevista com o Dr. Alain, que quando ele falou isso, eu ri e ri de novo. É interessante essa analogia do porco-espinho. Fala de novo, Jane. Isso tem muito a ver com o isolamento social, né? As pessoas se aproximam e tá bom no início, depois não suportam mais. O Leandro Carnal retoma isso num livro muito bacana, e eles fazem um estudo do porco-espinho, é um porquinho, para quem não sabe, cheio de espinho, que esse espinho é letal. Mas eles, lá na Europa, muito frio, e eles precisam desse calor humano, né, do calor da pele, que um exala com o outro.
E eles não podem se aproximar de nenhuma outra espécie, porque se eles se aproximam de uma outra espécie, ou eles são alimentos, ou eles matam. Então, eles, entre as suas espécies, eles têm que ter esse meio termo. Se eles não chegarem próximos, eles não vão aquecer o outro. E se eles chegarem muito próximos, eles matam um ou outro. Então, você tem que ter essa mediação, saber o ponto ideal para chegar no outro. É fácil? Não. Não é fácil, porque se fosse fácil, não haveria guerra, não haveria desigualdade, não haveria fome. Não é fácil. Mas você, dentro da sua casa, e aí eu vou para. Olha, eu lembro da Madre Teresa de Calcutá, né? O que seria do oceano se não fosse um pingo de água, uma gota d'água? Você faz a diferença. Esse programa hoje pode fazer a diferença. Sim, tomara, espero. Com certeza. Então, vamos fazer a diferença dentro de casa. Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Se você pegou o finalzinho da entrevista, estou ainda conversando com a psicanalista e assistente social, a brilhante Jane de Souza Teixeira. Antes de ser uma profissional, uma pessoa humana, sensível, e que tem um olho, principalmente do coração, é o olhar humano, o olhar de se colocar realmente, da empatia, né? A ciência social usa muito a palavra empatia, você não usou até agora, mas está falando o tempo todo sobre esse contexto de empatia, olhar para o outro, cuidar do outro, como a gente gostaria que cuidassem da gente. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, Jane deu várias dicas importantes para quem está deprimido, quem já teve alguma depressão, quem já passou por uma crise de pensar que não vale a pena viver, liga ou acessa o site, ou busca um amigo, ou abre o coração, ou busca um psiquiatra sem nenhuma vergonha, porque psiquiatra não é exatamente especialista de maluco, é de humanos, né, de saúde mental. Não é isso, Jane? Saúde mental é uma doença como qualquer outra, e ela precisa ser tratada. E você pode viver. E o que é ser normal? O que é ser normal? Boa pergunta. E aí a gente então, ser normal. Isso depende do eu olho acho de que quem... Eu acho que essa pergunta deve ficar circulando no final da nossa entrevista. O que é ser normal? Então, vamos parar de buscar, entre aspas, essa normalidade, vamos ser quem somos de fato. O importante é sermos felizes dentro da ética, dentro de uma moral social, né, que não deve ser essa moral imposta, absurda, mas de um consenso do que queremos para nós, devemos querer por outro, e assim olhar o outro com mais amor, não é isso? A gente se valorizar enquanto pessoa, porque a gente é importante, eu sou importante, você é importante, nós somos importantes. Eu posso não ser importante para algumas pessoas, mas eu sou importante para outras, eu sou importante para mim, e não importa o que os outros pensam. Então, assim, você tem que ter o seu valor, reconhecer o seu valor. E aí fica fácil. Claro. Não é fácil Qual foi a pergunta que eu não fiz e que deveria ter feito? E faço através da sua resposta. Bom, se amar. O que a gente deve fazer para resolver essa questão ou prevenir o suicídio? A pessoa que está passando com depressão? Se amar. Você tem que se amar. Acima de qualquer outra pessoa. Acima de crítica da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu filho, ou do seu tio. Você tem que se amar. Você precisa se amar. Essa pessoa, geralmente, ela não vê espaço para se amar por se achar sem liberdade. Onde que ela acha esse respiro para se amar? De início, assim. Mas como? Ela pensa, mas como me amar? Eu só vejo escuridão. A luz está dentro dela. E às vezes é um amigo profissional
que ela pode procurar e que vai, por isso a importância desse profissional da saúde, do psicólogo, do psicanalista, para quê? Para, na realidade, dentro dessa linha psicanalítica, a resposta, a luz que você precisa está dentro de você. Você é mais Que lindo. iluminado do que você pode imaginar. Essa que falou agora é a filósofa. Ficou bem claro. Ô, Jane, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Vamos compartilhar essa entrevista com o máximo de pessoas que pudermos, que tenho certeza vai ajudar e vai trazer luz, vai levar luz para muita gente, para que possa ajudar outras pessoas. Quem está nos ouvindo através da Rádio Ritmo 104,7 e acha que perdeu a entrevista, poderá encontrar essa entrevista completa no YouTube, digitando no Google Microfone Aberto. É só fazer uma pesquisa lá e vai achar essa entrevista. Hoje estamos falando no finalzinho ainda, né, sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Os índices são altíssimos e é muito relevante essa nossa conversa, e sempre que possível, não só porque é mês de setembro, quando é lembrado, né, no mundo inteiro, a questão da prevenção ao suicídio, mas vamos retomar esse tema em breve, sobre um outro ângulo, o que você sugerir, tá bom? Agradeço muitíssimo. Eu que agradeço, um grande abraço para todos os ouvintes, para os meus alunos lá da FASAP, do curso de Psicologia, do curso de Educação Física, para o pessoal que trabalha comigo na assistência social, as pessoas que eu tenho contato, para os meus familiares, para o meu grande mestre, doutora, que é o professor Josélio, a quem foi meu que descobriu me ajudou a descobrir a minha luz. Ai, Então, que lindo. me ajuda, viu? Jane, muito obrigada. Eu só vou concluir aqui e dizer para os ouvintes que hoje tive o maior prazer de bater esse papo com a psicanalista, assistente social, Jane de Souza Teixeira. Falamos sobre o Setembro Amarelo, a importância de conscientizar as pessoas que o suicídio pode ser evitado, ou seja, dialogando, olhando nos olhos, tentando ver dentro da alma, que está próximo de você. E, às vezes, a gente não consegue enxergar quem está tão próximo, né, Jane? É preciso olhar, conversar, buscar, enfim, ser até um pouco chatinho, mas no sentido de ajudar, não é verdade? Com certeza. Agradeço mais uma vez a Jane. Vamos compartilhar este vídeo e vamos ajudar mais pessoas. Lembrando que através do www.ritmo104.com.br você também pode acessar as entrevistas anteriores e esta deste sábado, 19 de setembro. Temos também a fanpage da rádio, FM Pádua, enfim, canais não irão faltar para as pessoas acessarem essa entrevista. Um grande abraço, Jane, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, ouvintes da Rádio Ritmo. E eu vou mandar um beijo muito especial, já que você mandou aí para o seu professor, para o pessoal do Hélio Montesano, o pessoal que trabalha na enfermagem lá dentro. Eu tiro o chapéu, literalmente, para eles. Não só a parte técnica, mas a humanidade com que eles estão trabalhando é incrível. Então, fica aqui meu muito obrigada a todos eles também. E a todos da saúde, como você, enfim. Bom final de semana, até a próxima. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, um bom restinho de sábado. Façam o que vocês gostam. Vivam! Vamos viver, vamos à luta. Tchau, Jane. Tchau, ouvintes. Até a próxima, então.